Oi, gente. Oiê! Olá, Oi, tudo bem? Mar. Boa Tudo? noite. Boa noite. Boa noite, gente. Agora a internet tá boa, né, Mar? Tudo certo? Consegui. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Eu tô Tá? ouvindo tudo tranquilo, Tá bom. tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente, por Queria estar pedir entrando aqui. desculpa, claro que eu tive um probleminha com o meu Instagram, mas a gente conseguiu aqui pelo Instagram da clínica, então tá tudo certo. Não tô com o meu. Mais importante é que a gente tá aqui, né? Tá conseguindo Isso, fazer. isso mesmo. Então, é, eu queria agradecer primeiro a Marina, né, por aceitar esse convite para essa live que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. É, quando eu conheci esse tratamento do gesso seriado, na verdade, eu fui fazer o primeiro curso de pé com a Billy, primeiro mesmo, porque eu botei o nome assim, ó, curso mais difícil da vida. Pois é. É o nosso grupo, né? O nosso grupo do WhatsApp, né? É, porque assim, é uma coisa bem complexa e que mudou todo, todo, toda a forma que eu via a questão do pé e a abordagem que a gente tinha, tanto de órtese quanto de marcha, quanto de como é que a gente podia estar lidando com essas deformidades do pé. Então, era um assunto que eu queria realmente falar com as pessoas para mostrar o quanto que isso é importante, mostrar que tem outras alternativas para o que a gente já faz. E aí, por isso, eu chamei a Marina, que já está aí acompanhando essa trajetória da Billy com esse curso. Já tem o quê? Tem quantos anos já que ela veio? Que a Billy, ela veio todos os anos consecutivos, faz 6 anos. 6 anos aí nessa jornada com ela. É. Então, as meninas da Therapy têm bastante experiência com serial casting. E aí eu que chamei elas para conversar um pouquinho sobre isso, para a gente entender um pouco mais e para que vocês também entendam essa coisa maravilhosa que é o gesso. Então tá bom, né? Então, assim, obrigada pelo convite. Tá sendo muito gostoso essa experiência aí de trocar informações com colegas, né? Trocar experiências, a gente está sempre se ajudando. Existe uma rede, uma amizade, né, entre essas equipes, então isso é muito gostoso. Queria falar para o pessoal também ficar muito à vontade aí para fazer pergunta sobre alguma coisa específica, o que a gente conseguir lendo, a gente também vai respondendo. E é isso, né? Nos conhecemos então aqui em Campinas, nessa jornada, né, desses cursos organizado aí em parceria com a Fiso Vital, trazido pela, né, o curso da Beverly Kuzik. E aí, para a gente começar a falar sobre o gesso seriado, é legal a gente introduzir um pouco a deformidade em equino, né? Que é tão comum. Toda a equipe, incluindo aí fisioterapeutas, ortopedistas, fisiatras, os familiares, está todo mundo olhando para essas pontas de pé, que são tão comuns, né? Que assim, acometem cerca de 61% das crianças com paralisia cerebral que andam. E aí, né, para quem está chegando, né, a gente sabe, né, a pontinha do pé, mas de uma forma mais técnica, é a inabilidade mesmo de atingir a dorsiflexão, né, fazendo o calcanhar, o apoio ali do calcanhar sem nenhuma alteração, né, sem nenhum desalinhamento. E aí a gente vê o quanto é comum e isso acaba sendo uma batalha, né, digamos, né, de todo mundo que está em torno. Então, através da prevenção, né, o uso de órtese, cada um da equipe dando aí a sua sugestão em relação a isso. A gente sabe, uso de órtese, às vezes órtese para dormir, mas que em muitos momentos, com o crescimento da criança, a gente não consegue, né, só dessa forma, manter essa estrutura. E aí esse desequilíbrio entre dorsiflexores e plantiflexores acaba ficando acentuado. E a gente tem aí o início de uma deformidade dinâmica, que é bem legal explicar isso para as pessoas, porque isso tem tudo a ver com o gesso seriado.
Então, no início dessa alteração, né? Então a gente vê ali, lógico que não dá para precisar a idade da criança, mas cada um de acordo com a sua história de uso, né? A gente diz que é a média da história de uso, cada criança com a sua história de uso vai gerando essa alteração dinâmica, o que a gente pode dizer que muitas vezes bem pequenininho não tem isso. Então, é comum os pais falarem, poxa, mas não tinha, né? Não tinha essa ponta de pé, não era assim, eu estou vendo que está piorando, né? Essa é uma fala bem comum. E aí, essa deformidade dinâmica, ela inicia de uma forma dinâmica, mas com o passar dos anos, se não houver nenhuma intervenção, né? Isso pode se tornar uma deformidade óssea, né? Continuando essa história de uso. Então, isso é legal a gente separar, porque depois a gente vai falar de contraindicação, né? Então, é legal a gente já ir introduzindo um pouquinho essa questão. E é isso. Vamos começar? Vamos, aí eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, vou te perguntar muito assim, chique essa live com fotos, gente. Muito, Ah, tá, que chique. Muita tecnologia. Graças ao Yuri, tá aí, ó, assistindo a gente. Obrigada, Yuri. Eu queria te perguntar assim, o que é esse tratamento com o gesso-seriado, né? Que a gente também chama de serial casting. O que ele é? E aí também para que ele serve, assim, né? Então, eu já comecei a falar ainda do pino, né? Mas o tratamento gesso-seriado, ele é esse tratamento com essas trocas gessadas, né? A gente vai explicar exatamente quais são as limitações, qual é a dificuldade, qual é o benefício, mas de uma forma mais simplista, é um tratamento conservador para manejar mesmo esse desequilíbrio entre dorsiflexores e plantiflexores, né? E o principal desfecho, o principal objetivo desse tratamento está relacionado à função e estrutura corporal, né? Ao ganho de amplitude de movimento dessa estrutura, né? Do equilíbrio aí entre dorsiflexores, plantiflexores. Então, o principal objetivo é o ganho da amplitude de movimento. E aí eu venho aqui, ó, para o principal objetivo. Aquela foto que choca as pessoas, né? Então, assim, quando a gente vê, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vi, eu falei, gente, não é possível. Eu acho que a gente fica meio naquela coisa, eu tenho que ver para crer. Não é possível que isso seja viável sem as intervenções que a gente estava acostumado a fazer. A gente, às vezes, vê um resultado desse após uma cirurgia multi, onde você tem vários alongamentos de várias partes moles, e aí você consegue, num pós, ver um resultado desse tipo, né? Mas eu nunca tinha visto, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, quando eu fui fazer um gesso, depois de 4 semanas de gesso, 5 semanas de gesso, um resultado tão bom, sem a criança precisar ir para uma cirurgia, né? Eu acho que eu lembro, a gente estava na CD até, né? A gente estava num simpósio, né? E eu fui falar do gesso e eu lembro da gente trocando ideia bem no início disso. Mas realmente é um tratamento que dá outras possibilidades, né? Em relação a esse desfecho, que é esse ganho da amplitude de movimento, né? Não é um tratamento. Então, essa foto, né, é de uma paciente nossa. E a gente frequente esses resultados em relação a isso, né? Isso não é assim, um caso que a gente teve que houve essa melhora, né? Para esse desfecho é realmente muito efetivo. E aí foi muito bom ver também no artigo da Novo que essa grande revisão sistemática, né, com o sistema de traffic lights, o gesso seriado está lá em verde, ou seja, tem muita evidência científica para esse desfecho, para o ganho de amplitude de movimento. A gente ainda não tem uma evidência forte, por exemplo, para outras questões como mudança na atividade, né? Tá em amarelo, né? Mas para mudança, para esse desfecho, é um tratamento muito bom que a gente vê na prática clínica. A gente lá tava lá atrás, mas eu já adianto ele. A gente não ensaiou, gente. A gente só, né? A gente só não tem um ensaio. Mas sim, né? Nesse artigo, que é um artigo de tanta referência, né, para todo mundo, o gesso, o serial casting tá lá em verde para esse desfecho, né?
Então, isso realmente é muito bom ver essa evidência, porque reforça o que a gente faz, né? Que as coisas têm que andar juntas. E no nosso dia a dia, a gente vê realmente esse ganho. Então, acho que vem como aumentar as possibilidades, né? Eu acho que o gesso seriado não é um tratamento novo, é importante a gente falar disso, mas talvez dessa forma, né, com algumas mudanças na técnica, no Brasil já se faz, né? A gente vai falar também sobre como faz, quem pode fazer, então médicos, fisioterapeutas, mas sem dúvidas é um tratamento que traz mais possibilidade em relação a isso, né? Então essa foto é bem incrível. E assim, esse resultado foi em 2 semanas, foi em 2 trocas de gesso. Sensacional, né? E, Mar, eu vou aproveitar, nem era uma pergunta que a gente tinha colocado aqui, mas já vou te perguntar, porque assim, e esses resultados, eles permanecem para sempre? Tem que colocar o gesso depois de um período de novo? Essa criança perde esse arco de movimento depois de um tempo? Como é que funciona? Então, eu acho que cientificamente falando, né, existem aí alguns estudos com follow-up, né, avaliando, medindo essa amplitude de movimento após alguns meses. E a gente, claro que no pós-gesso, né, é importante fazer todo o acompanhamento. Então, a gente sempre diz, né, não, nada resultados rápidos, fáceis. A gente sabe que não é assim, então a gente também tem um cuidado em não parecer assim, nossa, é um milagre. A gente tem esse cuidado, mas é efetivo para isso, quando bem indicado, quando bem avaliado. E aí é super importante esse pós-gesso também ser muito adequado, né? Bem orientado, bem conduzido, para que não tenha essa recorrência, não volte. Mas também, se depois de um tempo você, com uma avaliação adequada, minuciosa, avaliou que pode ser necessário em um outro momento gesso, com cautela, né? Porque a gente vai falar também das precauções. Então, com cautela, isso pode ser realizado, de acordo com a avaliação daquele momento. Não sei o que você tem tido aí de experiência em relação a isso, né? Eu ia até te perguntar como é que vocês têm visto nas crianças que vocês têm colocado. A gente tem, assim, em torno de aproximadamente um ano depois da colocação do gesso, a gente percebe que essas crianças já perderam um arco de movimento significativo, até porque a maior parte tem dificuldade de fazer o uso das órteses noturnas, e tem muita criança que não fica com a gente, não tem acompanhamento das terapias com a gente o tempo inteiro. Então, a gente no Espaço Habilitar tem colocado durante os intensivos. Então, muitas vezes são crianças que vêm para a gente a cada 3 meses ou 2 vezes por ano. Então, geralmente, por volta de um ano, a gente vê que precisa refazer, assim. Aqui eu acho que é bem variável, eu não teria essa resposta. Assim, porque é muito variável mesmo, né? Acho que N questões aí, né, a questão do uso da órtese, o acompanhamento, como você falou, né? Esse caso especificamente é um caso muito incrível, assim, tanto da melhora como houve a manutenção, como foi a manutenção. Então, era uma criança que antes não aceitava o uso da órtese, mas depois de ter passado por essa experiência, que era algo... Eu falei, nossa, quando eu lembro na avaliação, né, ela tinha muitas questões sensoriais. Então, para ela usar a órtese não era uma frescura que ela não aceitava, né? Nunca né? Era algo que ela não dava conta, ela não conseguia. E aí, na avaliação, eu conversei com os pais e, né, falei o que tinha de opção, e o gesso era uma das opções, mas que era algo para aquela criança bem radical. Para alguém que não aceita a órtese, a gente vai fazer um gesso, mas era uma alternativa. E a família, né, achou uma boa alternativa e a gente tentou. Ela não teve nenhuma restrição, ela não teve nenhum problema durante o gesso, ela amou e depois do gesso ela passou a aceitar o uso da órtese. Então essa foto faz 2 anos e ela não precisou fazer outro. Então acaba sendo variável, né? Mas ela usou...
Acredito que assim, as crianças, a maior parte das crianças que a gente colocou gesso aqui foram crianças 3, 4 e 5 de nível de GMFCS e as crianças nível 3, a maioria. Tipo, as crianças mais funcionais, eu vejo que realmente demora mais tempo, né? Teve um, por exemplo, que já tem uns 2 anos e a gente não precisou colocar de novo, porque aí como usa, né? Aquela história da história de uso, consegue usar o arco de movimento ali e aí eles não perdem, mas as crianças que têm um comprometimento de função mais grave, assim, 4 e 5, eu acabo vendo que eles perdem mais rápido isso, né? Uhum, exatamente. Então, acho que é importante falar também que nesses estudos, né, que fizeram esse tratamento lá para o verde, né, a maioria das crianças avaliadas eram de nível funcional 1, 2 e 3. Então, eram crianças que tinham tinham a marcha ou com dispositivo ou sem, né? Mas isso não impede que a gente faça com crianças nível 4 e 5, desde que o objetivo da família esteja alinhado ao que o gesso pode proporcionar, né? Então, alinhar esse objetivo e a expectativa, né? Mas aí acho que essas variações, né? São muitas variações, né? Do follow-up, do acompanhamento e também das crianças que são tão diferentes entre elas também, né? A Aham. questão da recorrência do gesso. Com relação à órtese, perguntaram aqui já se depois que a gente tira o gesso, se tem que colocar órtese, qual o tipo de órtese que coloca. Uhum. Sim, né? Eu acho que, não sei como você tem trabalhado aí, né? Mas a indicação é que a gente consiga manter isso. Então, muito frequentemente, após o gesso, a gente faz uma nova órtese para aquele novo pé, digamos assim, que teve ganhos, né? Para quem teve ganhos. Então, a gente costuma fazer avaliações a cada troca gessada. Então, para quem. Acho que eu li uma pergunta passando aí, mas o gesso seriado, a gente coloca o gesso e troca a cada semana. Né? E nessas trocas, a gente vai observando com uma avaliação, né? Um goniômetro, uma avaliação sistemática, se está havendo melhora. E aí, isso dá possibilidades para a continuidade do tratamento. Se a criança, por algum motivo que a gente não identifique, que não é comum, né? Porque você já fez uma avaliação adequada para propor esse tratamento. Mas se uma criança não está tendo nenhuma evolução, aí também é hora da gente parar, né? E pensar se esse seria um caminho, né? Então, após o gesso, a gente costuma fazer uma órtese para esse novo pezinho, especial e adaptada para esse pé. E sim, com certeza, né? A gente nunca fez um gesso e não deixou a criança depois de órtese. É uma continuidade disso. Inclusive, a gente tenta fazer órteses simulando, às vezes, o gesso. Então, às vezes, uma órtese um pouquinho maior, com um sapato um pouquinho mais pesado. Então, muitas vezes a gente tenta buscar simular um pouquinho essa continuidade do tratamento, sabe? Em relação à órtese. E quanto à órtese noturna, Mar? Então, é algo tão é algo tão delicado, né? Porque eu acho que depende muito da criança e da família. Não sei como vocês têm experimentado isso. Eu sempre busco ser cautelosa, no sentido que, claro que como fisioterapeuta, a gente vai falar, usa órtese, né? Usa órtese à noite, mas como é o sono, como é essa criança? Porque às vezes a gente vê que a gente está indicando um dispositivo para uma criança que já não dorme bem, que já tem uma demanda, que isso vai atrapalhar, né? Então, de uma forma cuidadosa, quando tudo está muito bem e a família acha que é um caminho, a órtese noturna ela pode continuar esse posicionamento num período longo, que é o período do sono, né? Uhum. O que tem sido aí para vocês? As crianças conseguem usar? Então, depende. Nem todas as crianças conseguem usar, né? Então, assim, tem algumas crianças. A gente mudou da última vez que a gente conversou com a Billy, ela falou de usar um atamaraki mais leve. Ah, sim, é legal explicar isso. Porque aí quando Para você ter o bota ela movimento, fixa, né? porque quando ela fica fixa durante a noite, aí tem criança que sente cãibra e aí não consegue ficar. Então, ela pediu para colocar uma tamaraki, porque aí na hora que a criança, durante a noite, se mexe, ela consegue mexer o pé, mas depois, quando ela volta a dormir,
o pé volta para a angulação. E eu tenho visto que as crianças que estão usando a noturna com a Tamarack realmente têm conseguido aceitar melhor. Quando ela está fixa, aí Verdade. realmente E é algo, né? uma É questão. algo que a gente pode falar como essa órtese, porque é algo que a gente realmente não sabia dessa forma. Então, qual que é a questão, né? A família, às vezes é difícil ter uma órtese. A gente sabe que as órteses também, né? Às vezes depende muito de cada família. Aquela órtese pode estar pesada pensando financeiramente também, né? E aí a órtese noturna ideal é uma outra órtese, porque é uma órtese que permite esse movimento, né? Para a criança, quando ela dá aquela acordadinha, ela não está fixa ali. Então, ela consegue movimentar o pé. Então, isso acaba entrando como uma limitação, né? Às vezes o custo. Então, a gente não consegue com todas as crianças esse mundo ideal. Mas a gente vai com cada família vendo o que é ideal para eles, né? Que esse que é o caminho, né? O que dá certo. Até assim, às vezes tem criança que a gente acha que vai dar super certo, que vai ficar super tranquilo. Eu tive um paciente que é ótimo. Quando a gente colocou o gesso nele, ele ficou 5 dias com gesso e foi Não. assim, uma experiência horrorosa. Emocionalmente não funcionou para ele e nem para a família. Mas nos 5 dias que a gente colocou, é esse paciente que eu falei que tem 2 anos que não coloca gesso. Ele ganhou muito em 5 dias. Ele começou a conseguir usar a órtese de verdade, porque ele não conseguia usar a órtese dele porque sempre machucava. Então, assim, com 5 dias só de gesso, a gente já teve uma mudança significativa que depois a gente fez uma órtese depois desse gesso, e essa órtese parou de machucar, que é uma outra coisa que, assim, eu lembro no meu curso, no meu primeiro curso de gesso, que algumas fisioterapeutas choravam, porque falavam assim, ai, porque eu obriguei os meus pacientes a ficar usando aquelas órteses que machucavam, porque eu aprendi que era assim. E a gente sabe que agora não é assim, né? Se aquela órtese naquele paciente, naquele pé, ela tá machucando, tem alguma coisa errada ali. Às vezes aquele pé não tem como aguentar uma órtese, não consegue aguentar uma órtese em zero, né? Então, às vezes o pé, né? Esse pezinho já tem essa deformidade dinâmica que a gente observa nessa avaliação. Ele está pronando dentro da órtese, então está virando, né, o pezinho lá dentro. E esse pé está sofrendo. E muitas vezes a gente teve essa situação mesmo, da criança com bolha, a criança com o pé vermelho, e muitas vezes a gente não sabia como solucionar, né? Como ajudar. Então agora a gente tem algumas opções, né? Pode ser o ajuste na órtese, a órtese angulada certinha, de acordo com a avaliação, ou o gesso seriado, né? Que tem indicação, então, quando a gente tem essa deformidade ainda dinâmica, né? Até 20 graus, a gente, né? Os artigos citam. Então, os protocolos também que foram usados, eles usaram em relação à intensidade, né? Eles usaram, é muito variável, não tem uma intensidade determinada em relação ao número de semanas, em relação à troca gessada. Os artigos trazem uma variação em relação a isso, né? Então, tem protocolos de 3 semanas, tem protocolos que colocam um único gesso por 14 dias, né? Mas a gente tem feito aqui, geralmente, queria saber a sua experiência também em relação a isso, mas aqui a gente tem feito geralmente 4 semanas, né? Uma troca por semana. Geralmente também é mais ou menos o que a gente tem feito aqui. Tem criança que às vezes fica só com 3, mas eu acho que a gente não colocou nenhum gesso com mais de 4 semanas, não que eu me lembre. Pode ser variável, né? Isso, de acordo com a criança, né? De acordo com a avaliação. Mas aí a gente tem feito isso porque acompanha aí os treinos intensivos, né? O trabalho junto com o tratamento intensivo. Não sei, deve ser mais ou menos o que vocês estão fazendo aí, né? A mesma coisa, assim, como a gente coloca, geralmente a gente coloca a gente faz o GMFM da criança, depois coloca o gesso, faz todo o protocolo, tira e refaz o GMFM. Então, assim, aí a gente fica com 4 semanas para quem está fazendo intensivo, que é nosso, quer dizer, que não é paciente regular nosso da clínica, né?
depois de 4 E é semanas precisa ir importante embora. falar, né, Clara, para o pessoal que não conhece a técnica, que o serial casting mesmo, né, o gesso seriado, ele prioriza essa troca para favorecer esse alongamento, esse equilíbrio, essa troca e esse alongamento sutil, esse alongamento suave, né? Que você vai respeitando essa amplitude de movimento desse pezinho e vai ganhando a cada semana. Por isso que há essas trocas de gesso, né? Então, esse é o objetivo da troca, para você tirar, avaliar e aí propor um outro desafio naquela amplitude de movimento. Isso, aqui, ó. Estão perguntando quem é que pode fazer, quem é que pode colocar o gesso, Mar? Quem pode colocar o gesso? Acho que acima de tudo, né, em relação às profissionais, à profissão, né, médicos, né, ortopedistas, fisiatras, né, e fisioterapeuta. Isso houve dúvidas em algum momento em relação como que a fisioterapia poderia usar esse recurso, mas é totalmente diferente do gesso do pé fraturado, né? Que é algo ali para estabelecer aquela fratura, restabelecer, né? O nosso gesso, o serial casting, ele simula esse ajuste com órtese, né? Então a gente conseguiu ser regulamentado, estar apto para fazer isso quando a gente fez o curso, mas foi um processo, né? A Clara ajudou aí no Rio, a Marisa ajudou aqui em Campinas, e aí as coisas começaram a fazer uma rede, né? E a gente começou a gente conseguiu essa autorização, digamos assim. E aí hoje eu digo que, claro, dentro da profissão que está apta a fazer, é de quem está treinado a fazer. Porque o profissional ele tem que ter uma experiência, ele tem que ser treinado justamente para isso continuar sendo um sucesso, né? Para não ter nenhum problema, para não ter nenhum erro. Então tem todo um cuidado com essa colocação, é muito minucioso, né? A Clara sabe muito bem do passo a passo, dos protocolos. Então, acho que o que Não nos não é fácil de colocar, né? não Assim, é não é uma fácil. coisa simples. Mas eu acho que. E o curso também, né? Fazer esse curso não é fácil, mas o que nos motivou aqui na clínica, né? Foi realmente ver o benefício e saber que mais gente poderia estar fazendo aí pelo Brasil, né? Então nos motivou assim a oferecer esse curso, né? Por mais desafiador que fosse naquele momento. Coitada da Marina. Quando teve o primeiro, eu falei, eu preciso fazer, eu não pude ficar. Eu falei, Má, por favor, de novo, por favor. Foi mesmo. E aí a clínica inteira fica inteira de gesso, né? E tudo, mas é uma experiência muito rica, assim, né? É poder realmente compartilhar com colegas e ver colegas fazendo e tendo bons resultados, né? Então, eu acho que em relação a médicos, fisioterapeutas, o ideal, né, da criança é sempre essa equipe estar trabalhando em conjunto, sempre que der. Eu acho que a criança, a família ganha muito, né? Então, aqui a gente faz, às vezes, muitos ortopedistas sabem que a gente faz esse tratamento, então a gente consegue, algumas vezes, né, fazer esse bate-bola. Então, olha, eu acho que tem indicação. E aí os médicos enviam para a gente, né, eles indicam os pacientes para a gente, ou muitas vezes não tem indicação e é um caso cirúrgico, né? Então, isso é muito importante a gente falar das contraindicações, né, desse tratamento. Então, como a gente falou lá dessas deformidades, né, flexíveis, com o passar do tempo pode virar uma deformidade fixa. E aí uma deformidade óssea, se a gente fizer o gesso, a gente vai estar fazendo muito mal para esse pezinho, né? É muito perigoso. Então aí, quem corrige deformidade óssea é o ortopedista, né? Não tem mais muito jeito, né? Eu estava aqui tentando. Gente, é porque o negócio fica minúsculo. Vocês imaginem. As minhas fotos aqui, eu estava tentando achar o meu slide aqui. Mas, assim, não sei se era isso, mas, assim, pensando em deformidade, em contratura e tudo, fala um pouquinho, mas, assim, a partir de que idade pode ter início e se a idade também vai influenciar no resultado que o gesso vai dar. Então, não existe uma idade determinada, nem nos artigos, né?
assim, a partir de tantos anos. O que a gente pode falar mais da nossa experiência clínica em relação a isso é o que eu falei. As crianças bem novinhas, 2 aninhos, 3 aninhos, ainda não tem esse desequilíbrio. Isso não é tão notado, né? Claro que isso também pode ser variado. Então, na minha experiência clínica, eu geralmente faço para crianças assim, a partir de 4 aninhos, 5, que tenham uma compreensão também, né? Que a gente consiga ali, porque a gente também tem que ter essa segurança que está tudo bem com a criança. Então, isso mais da nossa experiência, assim, crianças, né, a partir de 5 anos, eu diria. Eu não sei o que vocês têm feito aí na clínica de vocês. Mas Eu não acho que tem. eu acho que a menor que a gente fez tinha 4, mas era uma criança que tinha um aumento de tônus bem alto. Uhum. Essa era uma criança nível 5 com aumento de tônus bem alto, que já, assim, já o pé já estava começando a, a ficar A ter. esquisito. E aí a gente resolveu fazer, e assim, foi ótimo. Uhum. Melhorou também absurdamente. É porque eu perdi, tem um monte de foto de pré e pós-gesso que eu também perdi, assim, Uhum. que eu fico para morrer. Mas foi ótimo. Também Eu foi acho outra criança que só conseguiu começar a usar a órtese depois do gesso, porque antes não conseguia usar de forma alguma. Uhum. Então, assim, para fazer deformidade depois acaba ficando muito mais fácil, né? Eu acho que o que é determinante, então, nessa questão, né, é a gente saber que bem novinho geralmente não é comum. Então, é muito importante a prevenção e os terapeutas orientarem todas as formas de prevenção. E aí, o que é determinante realmente é uma boa avaliação, né? E aí você observar os graus e o grau desse desequilíbrio para daí ver se o gesso é uma opção para aquela criança ou não, né? Uhum. E aí você poder evitar ou postergar uma cirurgia muscular, isso é um benefício muito bom, né? Então, todas as famílias geralmente querem uma opção de um tratamento mais conservador antes de tentar uma intervenção cirúrgica, né? Uhum. Porém, foi o que eu falei, muitos casos, quando chegam para uma avaliação, já não tem Tá, mais tem deformidade, indicação né? para o gesso, né? E Uhum. aí a gente já fica com o cartão do ortopedista para a gente aplicar. E aí a cirurgia vai ser ótima para aquele caso, né? Então a gente tem que trabalhar com as opções que a gente tem naquele momento, né? E orientando a família das opções para a família decidir o que é o melhor. Uhum. É que para quais crianças que pode ser indicado, quando não tem indicação, a gente já falou algumas coisas, estão perguntando principalmente sobre paciente de cinético, se a gente usa. É. Vou Pode falar um falar. pouquinho. Pode falar você, fala você. O que Não, você. eu já coloquei em paciente de cinético, mas Uhum. assim, eu fico com muito mais cuidado Uhum. para, assim, porque se a criança fizer A, eu tiro o gesso fora. Uhum. Justamente porque a possibilidade de machucar ela é maior, né? É. Mas depende. Tipo, um paciente talvez muito de cinético, uma criança com talvez que me dê muita dificuldade, que eu vou ter muita dificuldade para colocar o gesso, que eu não vou ter certeza se o gesso ficou realmente no lugar, talvez eu não coloque. Uhum. Eu vi aqui uma pergunta sobre pé-torto congênito. O que a gente está falando aqui, pessoal, a maioria é principalmente para crianças com paralisia cerebral, tá? Eu, particularmente, não tenho experiência com pé-torto congênito, porque pé-torto congênito tem muitos protocolos, então é um ortopedista especialista, geralmente, que vai conduzir o caso, que vai dizer ali quando é cirúrgico, quais são os protocolos. Então, é um caso muito. Geralmente, eu indico para colegas ortopedistas e nunca fiz, então não tenho experiência com isso. Toda a minha experiência com gesso seriado é mesmo relacionado a casos com paralisia cerebral. E alguns casos de ponta de pé idiopática, que é aquela ponta de pé que não tem causa, que ninguém sabe de onde vem,
Então, isso também há na literatura benefício do gesso, e a gente tem uma experiência pequenininha, mas tem uma experiência em relação a isso. Então, vamos lá. Quais são as crianças que têm indicação? As crianças que têm um pé equino, geralmente menor do que 20 graus, que tem essa deformidade que não seja fixa, que é uma deformidade flexível, né? Que a expectativa da família esteja alinhada com o benefício que esse tratamento pode trazer, né? E aí a gente teria algumas precauções, que eu diria. Então, no caso do paciente discinético, eu não tenho experiência, mas eu acho que entraria como uma precaução, foi o que a Clara falou. Coloquei com todo cuidado. Acho que a palavra cuidado é uma palavra, assim, essencial nesse tratamento, porque ele é um tratamento conservador, mas é um tratamento muito sério, que a gente pode causar danos, né? Então, a gente tem que ter muitos cuidados. Então, desde o gesso que você vai escolher, a gente costuma colocar aqui um gesso que a família pode retirar. Então, a gente tem muito cuidado. Se a criança está em outra cidade, está longe de mim, eu quero, assim, a gente precisa ter um esquema de segurança para essa criança, né? Porque se no meio da noite ela se sentir mal ou qualquer coisa acontecer, a gente tem que ter todos os planos aí estabelecidos, né? Para a segurança dela. Então, como precaução, eu diria que é isso, essa condição clínica da criança, queixa de dor, lesão de pele, vamos pensar, observar a coloração da pele, né? Precaução, às vezes, quando você não tem certeza na avaliação se aquela criança vai ter benefício. Então, eu acho que entra como uma precaução e a família muito esclarecida que, assim, vamos tentar, né? Aquele caso da foto, na avaliação, a gente não conseguia identificar claramente que ela ia ter uma melhora com gesso. E aí, eu fui muito clara com a família, vamos tentar, é o que eu posso te oferecer hoje, né? Você quer a família? Vamos juntos. E aí foi aquela melhora. Então, foi um resultado muito surpreendente, né? Mas eu acho que... e aí, dificuldades nesse tratamento também, às vezes é o custo, o deslocamento do paciente, às vezes não tem um profissional perto dele que faça esse tratamento. Então, eu tive várias médicas me falando, nossa, Marina, isso colegas, né? Falando, eu tentei fazer, mas é difícil, é trabalhoso, leva um tempo. Então, cada troca gessada é um tratamento trabalhoso, né? Então, tudo isso entra como limitação, né? Além de demorar muito, né, Mar? Suja a clínica inteira. Então, você pensa que terapeuta também. Você perde, às vezes, 3 horas ali, porque você vai ter que preparar todo o material, fazer o gesso, depois limpar tudo aquilo ali para botar a sala em funcionamento de novo. Então, assim, eu acho que a gente faz porque a gente ama o resultado. Porque, assim, se a gente pensar no trabalho que dá, custo, se a gente pensar financeiramente, a gente não faz. Mas quando a gente olha o resultado, a gente fala, cara, a gente precisa fazer. Tanto é que eu fui, quando eu comecei a fazer, todo mundo fala, meu Deus, você vai botar gesso, meu Deus, e se fizer bolha, eu falei, a gente vai fazer aqui, olha o resultado. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí eu comecei a fazer e vamos lá na cara e na coragem, o primeiro gesso, assim, né, morrendo de medo. Mas eu acho que a gente estava se falando dessa, né? A gente estava trocando experiência aí. Porque sim, o começo, né? O começo foi realmente muito difícil, né? Então a gente tinha uma questão legislativa para trabalhar e para cuidar. A gente tinha a questão de um tratamento assim, para gente inovador essa técnica, né? O gesso seriado já é feito desde 1980. Só que assim, de uma outra forma, ou se não, por médicos que aplicam, a gente vai falar depois, né? A aplicação também em conjunto com Botox, mas para a gente era algo inovador ali na nossa área, naquele momento, né? Então foi realmente muito. E assim, foi desafiador, acho que é a palavra, né? E aí, essas questões, a questão do tempo, do gesso, do material que tem que chegar, do gesso que é importado, você tem que ter um planejamento desse material. Então, não é algo simples, mas o resultado é muito bom. Então, a gente gosta muito, se motiva muito, né? A Regiane está perguntando do material. Hoje em dia, a gente conseguiu todo o material hoje em dia que é nacional, dá para comprar tudo no Brasil. É legal a gente falar sobre isso do material,
Porque também uma outra limitação era a questão da serra, né? E aí você tem que ter a serra do gesso e aquele barulho, e a criança tem muito medo. E aí, quando nós fomos ser os pacientes, e a gente estava lá deitadinho com o nosso pezinho, e vinha nosso colega com a serra, eu senti um medo danado. E eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso com as crianças? Então, o pessoal aqui da clínica sabe que eu sou a maior defensora do gesso importado, que pode se comprar no Brasil. Então, esse é o que a gente mais faz aqui na clínica hoje, que é uma combinação do gesso, então, do plaster, né? Então, a marca é BSN, então ela é alemã, mas tem distribuidor no Brasil. Então, é fácil comprar, só é caro, é mais caro. Mas eu acho que o benefício dessa família poder tirar o gesso em casa se precisar. Então, isso me traz segurança. E de não precisar usar a serra, para mim é um benefício muito grande para tratamento. Então, eu acabo usando esse gesso que tem um custo muito mais alto. Mas é possível também fazer com gesso mais simples. E aí a gente tem que usar a serra e fazer e tudo bem. Né, não vai ter diferença no resultado, né? Mas são duas formas diferentes, assim, que impactam um pouquinho no custo. A gente sempre usou o da BSN, eu nem tenho a serra. Assim, só de pensar no barulho da serra no ouvido das crianças, eu falo, não vai dar certo. A gente corta com tesoura. E realmente dá muito medo, né? Então, a gente queria que fosse uma experiência ali gostosa. E aí, falando um pouquinho sobre isso, é incrível como eles se sentem bem com gesso, né? Eu não sei, acho que alguém perguntou ali se a criança... Não posso colocar gesso, tirar... a criança se sente bem, é confortável, porque o gesso é amigo dela ali, né? Tá muito bem colocado, não tem nenhuma dor. E assim, está doendo. A gente avalia, uma olha para outra já, né? Com aquele olhinho, a gente não pensa duas vezes, a gente vai trocar o gesso, né? Porque a gente não pode arriscar, deixar. E se a gente cometeu algum erro, né? Mas não é nada comum essa situação, né? Geralmente, assim, as crianças... Tem criança que não quer tirar, né? Que não quer tirar. Exatamente. Tem crianças que Porque tem criança que só fica em pé. A Gláucia está aqui na live. A Gláucia colocou num paciente dela que ele ficava em pé sozinho quando ele estava de gesso. Então, enquanto ele estava de gesso, ele conseguia ficar muito melhor, ele conseguia ficar em pé sozinho. Tirava o gesso dele, aí ele não conseguia mais. Então, ele era tão confortável, né? Essa base de suporte estava tão boa. E ele experimentou ali. Isso é realmente muito comum aqui também. As crianças têm no geral, têm uma experiência muito boa. Claro que às vezes no comecinho tem um receio da própria família, e aí a gente explica muito detalhadamente cada procedimento, né? Mas a experiência do gesso para eles é muito boa. Estão pedindo bastante para a gente falar sobre o uso no pé idiopático. Assim, eu usei num paciente que não é... Depois descobriram o que ele tinha, na verdade. Mas quando a gente colocou, depois viram que ele teve uma medula ancorada. Mas o menino que tinha feito tratamento desde pequeno, quando a gente colocou, ele já estava com 9 anos, se eu não me engano. E aí, assim, eu falei, gente, já tinha feito tudo. A família chegou e falei, olha só, vamos tentar um gesso seriado? E aí a família topou, foi isso. Eu falei, vamos tentar. E o resultado foi excelente, assim. Ele ganhou ele tinha um arco de movimento que no finalzinho ali estava um pouco ruim, mas na hora da marcha ele sempre subia para a ponta do pé. Então a gente fez um treinamento um pouco mais intensivo. Ele não estava em intensivo, porque era uma criança que era super funcional. Então a gente trabalhou de gesso com eletro em gastro. Porque eu sou dessas. Então eu fiz um gesso um pouquinho mais baixo. E aí eu enfiava os eletrodos por dentro do gastro para trabalhar junto o fortalecimento ali. E o resultado dele, quando a gente tirou, ele ficou 3 semanas de gesso. Foi excelente. Ele começou a conseguir realmente baixar o pé. Foi quando ele conseguiu começar a andar, botando o calcanhar no chão. E aí ficou assim... Às vezes ele subia, claro, porque assim, 9 anos daquela experiência, aquela aprendizagem motora, mas o resultado foi excelente. E não era uma criança PC.
Eu acho que é bem variável também, e também de acordo com a idade, né? Há quanto tempo também. Então, a gente tem uma experiência pequena, como eu falei, e eu tenho uma experiência, um caso que foi legal, que houve uma melhora, e um caso que não houve melhora. Então, isso acho que é bastante variável. Inclusive, tem casos de pacientes com ponto de pé idiopático que vão para a cirurgia, faz a cirurgia do músculo, no pós-cirúrgico está na ponta. Porque é algo assim, às vezes esse sensorial já, né, está tão estabelecido, então são coisas que a gente, assim, às vezes não consegue entender. Então, eu sei que ponto de pé idiopático tem indicação e tem evidência científica para gesso ser um dos tratamentos, né? Mas também o resultado pode ser muito variável, provavelmente também de acordo com a idade da criança, mas é uma opção. Eu quis falar porque eu vi que teve essa pergunta, o gesso pode ser uma opção, assim como às vezes a cirurgia, ou às vezes essa criança é tão novinha que você coloca ali já um salto nesse tênis, coloca já um tênis. Eu já tive resultados também, assim, quando começa essa ponta de pé de uma criança bem novinha, e aí a gente propõe um tênis com uma molinha, né? Às vezes eu coloco um salto por dentro e essa criança já começa a ter a propriocepção do calcanhar e também pode ter uma melhora. Então, acho que é muito variável aí de acordo com a avaliação. Estão perguntando aqui também, eu acho que se a gente entrar aqui, se pode fazer fortalecimento muscular junto, descarga de peso. É isso, a gente tem usado dentro dos protocolos intensivos. Então, a gente bota, porque não é um gesso de você estar com o pé quebrado que você não pode fazer descarga. Isso, As exatamente crianças, o contrário, né? A gente precisa dessa descarga, né? a gente vai botar as crianças para trabalhar mesmo, eles trabalham mesmo de gesso. A gente até publicou no feed agora de tarde o gesso desse menino que eu falei, que depois a gente ficou sabendo que era uma medula ancorada, que, assim, trabalhando em pé, trabalhando em cima do skate e tudo. Então, assim, a gente bota eles para trabalhar mesmo de gesso. Sim, então, acho que o fortalecimento, a descarga de peso, um treino junto com gesso, né? Eu acho que faltam estudos ainda para identificar, assim, o gesso sem treinamento, como pode ser, né? Inclusive a Marisa e a Raíssa estão fazendo o mestrado delas aqui na clínica, né? O estudo vai ser feito aqui, o mestrado é da USP, mas elas vão avaliar algumas questões desse tipo, só o gesso sem o tratamento, o gesso com o tratamento, né? E aí tentar dar outras respostas aí, porque a gente já tem de evidência, né? Mas o ideal é fazer o fortalecimento, o ideal é fazer a descarga de peso, o ideal é essa criança estar andando, que a dúvida, né, na verdade, desses estudos é a seguinte: uma criança que já anda, que é funcional, o próprio fato dela andar no dia a dia dela, ela está fazendo essa descarga de peso, e isso já está sendo um super trabalho. Isso, né, é um treinamento. Então, mas a gente tem. Então, isso é o ideal. E aí é legal a gente falar também do pós-gesso, que também pode haver uma fraqueza por esse tempo que essa estrutura ficou ali imobilizada. E aí também é necessário o fortalecimento, a continuidade também do treino depois, né? Então, um olhar atento para isso, né? Porém, pode haver uma fraqueza, mas esse alinhamento ideal vai proporcionar que essa criança consiga fazer um fortalecimento adequado durante o tratamento e depois, né? Então, são muitos benefícios que podem vir agregados. Você já usou em crianças autistas? Não, nunca usei, gente. Eu acho que talvez o autista tem outras questões envolvidas. Eu nunca usei, eu não sei como seria também a percepção dele com o gesso. Talvez seja algo muito, né? Seja um estímulo muito forte que possa levar a algo que não seja tão legal, e também não há na literatura, assim, um tratamento de gesso com autismo. Então, eu acho que a gente teria que ser bastante cuidadosa, assim, com isso. Eu acho que entra muita questão comportamental ali, Comportamental, né? E aí eu sensorial, acho né? que... E o gesso, né? Imagina seu pé estar preso ali numa. Então, acho que exige bastante cuidado. Eu também nunca coloquei, não, assim. E, assim, quais os cuidados no pós-gesso? Você começou até a falar de treinamento pós, mas os cuidados pós aqui. Os cuidados a gente até falou um pouquinho já, né? Mas a órtese, às vezes estala, extensora, quando a criança consegue usar. A gente cuidar dessa estrutura depois do gesso, né? Então, acho que é o que a gente já até falou algumas coisinhas,
mas é necessário esse cuidado e também cuidar desse fortalecimento, né? E continuar essas avaliações, né? Eu acho que as avaliações com goniômetro, entender como esse pezinho está funcionando, são avaliações contínuas, né? Para a gente evitar ao máximo que tenha esse encurtamento de novo. Mas muitas vezes... Estão perguntando assim se para você falar um pouco mais sobre esses casos que você não teve melhora, por que você acredita que não teve? Então, era um caso de ponto de pé idiopático. Com as crianças com paralisia cerebral, todos os tratamentos a gente teve melhora, porque na avaliação a gente é bem rigorosa. Então, muitas crianças vêm para uma avaliação para fazer gesso e não tem indicação. Então, não fazem o gesso. O gesso não é para todo mundo, né? Foi o que a gente falou. Se eu fizer um gesso numa criança que já tem uma deformidade óssea instalada, eu vou estar prejudicando muito essa estrutura. Então, com as crianças com paralisia cerebral, na nossa experiência clínica, todas as crianças teve um resultado positivo, né? Em relação a essas avaliações, essa agoniometria, todas as crianças teve um resultado satisfatório, né? Isso não é um dado científico, é só compartilhar uma experiência clínica, né? Agora, nos casos de ponto de pé idiopático, a gente atende bem menos, a gente conhece bem menos, e o caso que não teve resultado era um menino muito mais velho, com 12 anos, que a gente colocou o gesso, posicionou, ficou ali 3 semanas, mas não houve melhora da ADM, não foi um resultado satisfatório, continuou a mesma amplitude de movimento, então não era o tratamento ideal. Esse mesmo menino que foi para a cirurgia, né, a gente sempre conversando com o ortopedista, ele foi para a cirurgia muscular, cirurgia com ortopedista, né, e após a cirurgia, na reabilitação, a ponta voltou. Então era algo muito estabelecido ali, né, que continuou a ponta de pé. Uhum. Então, várias pessoas perguntaram quando vai ter o curso da Billy. O curso. Então, gente, é um curso vai ter em 2021, né? Ela estava avaliando de vir no final de 2020, mas agora, devido a tudo que está acontecendo, e esse é um curso extremamente prático, mas acompanhem aí, a gente vai postando quando a gente tiver informação, mas a ideia é que tenha um curso em 2021, porque tem bastante gente pedindo e precisando aí dessa formação. Mas aí vocês vão acompanhando que tem um curso de pé, porque ela entende que é bem importante conhecer muito bem o pé, e eu também acho que é muito importante, para daí você fazer gesso. Não é algo simples, né? Você tem que saber avaliar adequadamente, conhecer toda essa estrutura, para daí propor uma intervenção. Então, a Billy é muito sistemática, a Billy, que a gente chama a Beverly Kuzik, ela é muito sistemática com isso, mas eu acho que esse é o passo essencial para esse tratamento ser um sucesso, né, Clara? Eu acho que assim, tem algumas coisas que para mim foram mudanças de paradigmas da profissão. E assim, o curso dela foi uma coisa, foi um desses, assim. Depois que eu fiz o primeiro curso da Billy, eu falei, gente, eu não sei nada de pé. Eu não sei nada. É aquele curso que você olha e você fala, meu Deus do céu, do que ela está falando. É muito difícil, é muita informação. Vocês não têm noção do quanto que cada detalhe, cada movimento do pé, cada movimento do... Então, assim, você tem muito detalhe, até o gesso é assim... A cereja do bolo. A cereja do bolo, né? Então a gente precisa entender toda a biomecânica do pé, como é que ele funciona, a biomecânica normal, como é que o pé tá, como é que aquela criança está pisando. Sim. Para depois a gente realmente fazer uma boa colocação do gesso, ter uma boa indicação, porque, por exemplo, eu acho que uma diferença do gesso do ortopedista, por exemplo, é que não tem toda essa outra visão que ela tem da biomecânica e tudo, então a colocação é diferente, né? A técnica dela é diferente de colocação. Então, eu acho que a técnica, eu acho que tem médio. O que é legal a gente falar é que a gente. Então, é legal falar sobre essa questão do Botox, né? A gente faz o gesso sem o Botox,
porque daí a gente consegue, né? A gente não pode fazer o Botox, a gente não faria o Botox, né? Mas a gente faz, a nossa técnica do gesso que a Beverly traz é o gesso sem o Botox, e aí com essa avaliação sistemática, com esse gesso seriado que a gente fala, né? Existem profissionais que fazem o Botox com gesso, né? Existem muitos médicos, mas é legal olhar lá na literatura, né? Que isso tem benefício também para essas crianças, né? Então, o que se sabe, né? Desses estudos que a gente trouxe ali nesse artigo, muitos estudos eram com Botox associado, alguns só com gesso. O que se sabe, então existe essa variação, então é necessário mais estudos, né? Existiu um estudo de 2014, se não me engano, comparando o gesso, só o gesso, e o gesso com Botox. E aí observou que as crianças que estavam só com gesso teve resultados superiores ao gesso com Botox, porém os dois grupos melhoraram, né? E também o que se observa é que o Botox com o gesso, o resultado é superior do que só o Botox. Então, acho que são alguns dados a mais aí, né, para as famílias que podem estar acompanhando. E aí, nosso papel é passar a informação e a família decide qual é a forma ou como fazer. Mas eu acho que foi o que a gente falou. Essa técnica da Beverly é muito incrível, é muito trabalhosa, demanda muito tempo, né? E aí, por isso que eu acabo tendo alguns médicos que me encaminham, porque às vezes não conseguem entrar na rotina. Eles fazem o gesso, às vezes, em outro contexto, em outra situação, né? Mas é algo a ser usado, sem dúvidas, né? Esse recurso. Até porque, às vezes, o ortopedista faz na mesa de cirurgia, a criança está sedada, é muito mais fácil, né? A gente faz com as crianças acordadas, se mexendo no tablet. Mas é incrível isso, né, Clara? Porque eu tinha muito medo, eu falava, nossa, como assim, né? Como que essa criança vai ficar parada no posicionamento que eu preciso? Acho que no começo, né, foram muitas dúvidas. Mas as crianças são tão boazinhas que eles deitam lá. A gente coloca o tablet e geralmente eles são muito colaborativos, né, para isso. Então, não sei se você também vê isso aí, mas olha, a coisa eu vou dizer que eu me surpreendo, porque algumas eu crianças eu falo assim, vai ser um carnaval. E a gente Quando só se a gente vê, já foi, já colocou. Eu falo, gente, reza para Nossa Senhora, porque olha. Porque assim, é isso, assim, a gente olha e fala assim, cara, a gente não vai conseguir colocar porque as crianças não vão deixar, vai ficar muito tempo de barriga para baixo. Mas, assim, realmente, a experiência Nossa, ela tem uma paciente que eu apelidei a paciente dela de Dona Encrenca. Dona Encrenca arrumou uma encrenca para colocar o gesso. A Tati aqui está perguntando, está falando que muitos médicos contraindicam, principalmente por causa da questão da perda de força muscular. E qual a experiência que a gente tem? Eu coloco o gesso muito, é isso que eu falei, para eu não perder força muscular, eu uso junto com o eletro e eu uso muito Galileu. Então, o Galileu, dependendo da frequência que você está usando, ele faz contração muscular involuntária, mesmo que aquele músculo esteja bloqueado ali dentro. Inclusive, quando eu coloquei no curso que eu coloquei meus 2 gessos, eu pedi para a Marina, falei, Marina, me empreste seu Galileu aí, que eu quero ver o que acontece no pé de gesso. Né? E sobre essa questão, gente, eu acho que assim, é inquestionável o benefício do gesso em relação a ganho de ADM. Eu acho que não é só, a gente não está só compartilhando uma experiência clínica, a gente está falando de evidência científica. Então, eu acho que isso é inquestionável. Mas nenhum tratamento, né? Todos os tratamentos são desfecho dependentes, então a gente tem que ver para que a gente está propondo aquilo. Mas vai acabar, calma aí, senão vão expulsar a gente não consegue salvar. Calma aí, eu vou encerrar aqui para voltar para se despedir, gente, senão ele não deixa a gente gravar. Calma aí. Tá bom. Muito obrigada, pessoal.